Pará. A ideia é que hoje possamos discutir como que o compromisso de uma transição verde inclusiva na Amazônia pode criar um ecossistema regional de inovação. A ideia é que o Pará possa ser um dos líderes desse momento. Gostaria de convidar o Beto Veríssimo, que vai ser o mediador desse painel, e agradeço a presença a todos, que tenhamos um excelente momento. Tá joia. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. A gente tem um tempo corrido aqui, né, para ser objetivo no nosso encontro. Eu queria chamar o Martin von Hundebrand, secretário-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Martin, se você estiver por aqui, por favor. Letícia Moraes, vice-presidente do Conselho Nacional de Seringueiros, companheira aí do CNS. Ana Costa, vice-presidente de sustentabilidade da Natura. O Nelson já está aqui. Temos a honra também de ter o nosso querido amigo Jorge Viana, presidente da Apex. E, obviamente, a presença na liderança aqui do nosso governador Helder Barbalho. Acho que a nossa dinâmica aqui, primeiro a gente vai ter um pequeno vídeo, tá? Raul, por favor. Raul Protásio ali, na ponta. E agora a gente vai ver o vídeo. It didn't begin in a lab. It began long before that, in the rhythm of rivers, in the memory of roots, in the wisdom of those who've always known that life, when understood, creates more life. For centuries, the Amazon has been the world's greatest living laboratory, a place where nature is not a resource, it's intelligence itself, where tradition and technology speak the same language, life. A new chapter begins. The world is entering the age of bioeconomy and biotechnology, and its capital of possibilities is here. Here, the forest and the city evolve together. Knowledge becomes architecture. Innovation becomes place. Introducing the Bio-Amazon Valley, a global hub where science meets the forest. Born in Pará, open to the world. This is not just the future, it's happening now. From natural cosmetics to personalized medicine, from regenerative agriculture to carbon solutions, from biodiversity to prosperity. The world's largest living bank of innovation is already happening. Join the future. Join us at the Bio-Amazon Valley, where the future is ancestral. Joia. Está funcionando aqui? Ok. Então, vamos lá, gente. Acho que o vídeo é bastante inspirador. Eu estou acompanhado aqui de gente que está nesse assunto há muito tempo, mas para todo mundo estar na mesma página, a Amazônia tem a maior biodiversidade terrestre do planeta. É uma biblioteca de Alexandria que a gente precisa aprender a ler do ponto de vista da ciência e da tecnologia. O fato de termos uma maior biodiversidade não necessariamente se traduz em economia e riqueza. E, para isso, a gente vai precisar avançar muito no conhecimento científico e tecnológico da nossa biodiversidade. Então, acho que o desafio nosso, olhando para frente, é dar esse salto, um termo que a gente usa, eu lembro do governador presente no primeiro leapfrogging lá em 2019, é como é que a gente dá um pulo tecnológico, científico, para que a Amazônia consiga, de fato, gerar riqueza para o seu povo. Nós estamos vivendo na era do carbono, e essa conferência é uma expressão disso. A próxima era, ou seja, o carbono é uma questão central no desenvolvimento da economia mundial, mas a gente não tem a menor dúvida de que o próximo passo será a biodiversidade. E a centralidade da biodiversidade está nas florestas tropicais. O Brasil, junto com a Malásia, são os dois países que estão na linha do Equador, que têm as melhores instituições de pesquisa, a melhor capacidade de gerar conhecimento e, portanto, uma obrigação nossa de estar nessa liderança. Daqui a alguns anos, eu acho que o Pará vai sediar uma discussão desse nível para falar da biodiversidade. E eu acho que, para que a gente esteja à altura do desafio, é um pouco essa conversa aqui,
Quero parabenizar um pouco a iniciativa do governo do Estado e queria propor aqui uma conversa bem rápida, começando ali pelo Raul, de lá para cá. Pedia que vocês pudessem falar em torno de 3 a 4 minutos no primeiro momento, tá? E aqui eu acho que a gente tem um leque que vai do olhar institucional do governo do Estado. Temos aqui a Natura, que é uma empresa de referência no mundo no uso da biodiversidade, na geração de valor. Temos o Conselho Nacional do Seringueiro, que é uma referência fundamental no conhecimento ancestral dessa biodiversidade. O Jorge Viana, que eu acho que é o maior cacheiro viajante que nós temos aqui, viajou o mundo inteiro, então eu queria que ele dissesse muito como é que ele enxerga a biodiversidade na economia do século XXI. O Nelson, que está no Banco Nacional de Desenvolvimento, que é o BNDES, do qual é um banco que eu acho que vai ser não só o Banco da Floresta, mas o Banco da Biodiversidade, e a liderança fundamental do governador Helder Barbalho, que eu queria que fechasse aqui a nossa conversa. Tá? Então, Raul. Obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Muito bom poder estar aqui nesse primeiro dia de COP, uma COP em casa. Depois de tantas COPs fora, a gente está tendo uma no Brasil, em Belém. É muito orgulho estar aqui. E seguindo o mandamento ali do Beto, para sermos rápidos e tentarmos irmos direto ao ponto, eu acho que uma primeira coisa que a gente precisa entender é que essa semana a gente teve, inclusive, novos sinais de que algo não está certo, de que a gente precisa agir e de que o tempo é curto. Vocês acompanharam o Paraná e aquela tragédia climática que destruiu ali 70%, 80% de toda uma cidade, e semana passada tivemos outros e nas semanas anteriores tivemos outros eventos. Então eu acho que o sinal está muito claro de que a gente precisa agir muito rápido. E esse agir, ele vai passar necessariamente, Beto, por uma transformação econômica. Necessariamente, a forma de produzir, a forma de gerar riqueza que o mundo teve até hoje, que nos trouxe até aqui, ele não vai nos levar daqui adiante. De forma que essa nova forma de gerar riqueza, ela vai ser necessária para que a gente consiga se transformar e consigamos continuar vivendo aqui no mundo. E aí entra um desafio. Será que no final dessa trajetória de mudança econômica, no final desse período, vamos dizer que a gente consiga ter sucesso, a divisão internacional de riquezas, quer dizer, o norte global concentrando as maiores riquezas e o sul global na periferia do capitalismo ali ainda tendo que viver numa atividade quase extrativa ou primária. Será que a gente não vai aproveitar esse momento de mudança econômica para aproveitar que esse sistema atual precisa ser transformado para transformar também essa divisão, né, de riquezas, e a partir daí que a gente percebe que é uma coisa que a gente tem conversado muito, que as soluções baseadas na natureza precisam, e é do interesse do Brasil, e é do interesse do sul global, que as soluções baseadas na natureza estejam na linha de frente dessa transformação econômica, para que a gente consiga, então, transformar esse países mega diversos, como o Brasil, Indonésia, China e outros países que têm uma biodiversidade forte, transformar isso em ativo natural, de capital natural, para ativo econômico que melhore a qualidade de vida, o bem viver das suas populações, garanta a prosperidade das suas populações. E nessa linha o governo do Estado atuou percebendo que se o Brasil é um país mega diverso, o Pará é um estado mega diverso do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da sua biodiversidade. Então, o Estado, para capturar, no bom sentido, essa oportunidade, essa vantagem comparativa, o Estado decide investir na bioeconomia. Cria o seu plano estadual de bioeconomia, primeiro do Brasil, vale dizer, inclusive vamos festejar que amanhã, dia 12, depois de amanhã, vai ser lançado lá no Parque de Bioeconomia o Plano Nacional de Sociobioeconomia, mas há 2 anos atrás, lá em Sharm el-Sheikh, o Pará teve a oportunidade de lançar o seu plano, e ao lançar o seu plano, ele faz o que cabe ao governador. Sob a liderança do governador Helder, a gente teve a oportunidade de fortalecer o cenário regulatório, garantir pré-investimentos em coisas que o capital privado, num primeiro momento, não vem, porque toda grande mudança econômica que o Brasil já escolheu operar partiu do investimento público. O Brasil hoje é uma potência agrícola, ele investiu em tecnologia, inovação,
na Embrapa lá atrás, em outros institutos de pesquisa. Ele investiu em capital subsidiado que a gente tem nos planos safra. Ele investiu em infraestrutura para a agricultura e para a pecuária. E hoje o Brasil colhe, literalmente, esses frutos. Quando o Brasil decidiu investir em construção civil em larga escala, o Brasil também construiu sua capacidade técnica fazendo investimento público na largada, e depois o investimento privado vem a partir de um ambiente favorável e traz realmente a escala que aí só a iniciativa privada consegue trazer. Mas primeiro, abrindo as trilhas, normalmente o governo vem à frente, liderando o desenvolvimento e liderando essas transformações necessárias. E aqui não está sendo diferente. O governador nos deu esse mandato, nos deu essa missão de transformar o Pará a partir da bioeconomia, uma bioeconomia que seja inclusiva. Porque se ela for excludente, a gente está cooperando para manter esses padrões que, de novo, são injustos, porque aqueles, sem querer, e fazendo referência, na verdade, a uma fala que eu já ouvi da Letícia e de outros colegas extrativistas, aqueles que menos contribuíram para essas mudanças climáticas hoje são os primeiros que sofrem os seus efeitos. Isso é uma injustiça sem tamanho. Então, essa liderança, governador, pelo estabelecimento ali das condições necessárias para o investimento privado, é o que o Pará escolheu fazer e fez isso a partir de um plano estadual de bioeconomia, do Parque de Bioeconomia e Inovação, que eu convido todo mundo a estar lá, conhecer, e o investimento privado veio, a gente tem números que mostram que de 2022 para cá, o número de startups cresceu, o volume movimentado pelas startups cresceu, o número de empregos verdes também cresceu. Então eu acho que a gente está no caminho certo e agora a gente convida para essa nova visão, para esse novo momento, onde tudo isso a gente espera que ganhe muito mais escala e atinja muito mais pessoas e transforme muito mais vidas. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Raul. Uma das questões que estão sendo, quer dizer, vocês estão ouvindo, provavelmente isso vai ser um tema muito presente na COP, as soluções baseadas na natureza, que é uma solução principalmente dos países tropicais, né, do ponto de vista da transição climática. O mundo precisa dos países tropicais, nesse momento, por duas coisas. A gente estoca muito carbono na floresta em pé e a gente tem um potencial enorme de capturar carbono crescendo árvores, recuperando as áreas degradadas e fazendo um bom uso, seja da agropecuária, seja de plantio de floresta no diverso espectro. Essa é a discussão central. A discussão que está junto com o carbono é a discussão da biodiversidade. Biodiversidade, ela tem um elemento que a gente chama de seguro. Seguro climático tem a ver com a biodiversidade. Um ambiente que tem alta biodiversidade, uma floresta que tem alta biodiversidade, um plantio que tem alta biodiversidade, uma agricultura que tem alta biodiversidade, ela tem um seguro maior para lidar com as mudanças do clima. Porque as mudanças do clima, entre uma das consequências, é a chegada de doenças. Doenças para as plantas e doenças para os cultivos alimentares. Então, o elemento da biodiversidade deixa de ser um assunto esotérico e passa a ser realmente um assunto de natureza econômica. Então, eu queria agora ouvir um pouco a Ana Costa, que eu acho que a Natura, talvez a tradução de uma empresa que acreditou na biodiversidade lá atrás, quando pouca gente acreditava, falar um pouco da visão de vocês. Boa tarde, obrigada. É um prazer estar aqui, e principalmente nessa COP, no nosso território, e no território que a Natura escolheu para ser o coração do seu negócio há 25 anos atrás, quando era um tema pouco mencionado ainda. A gente pouco falava de uma empresa baseada em soluções naturais. E a Natura inovou, estabeleceu um parque de economia aqui. E o que você falou, Raul, eu acho que é imprescindível nessa agenda e nesse momento. É você colocar na mesma agenda e na mesma mesa clima, natureza, e não deixar as pessoas para trás, principalmente quem está na floresta, quem vive aqui. Então, é possível conciliar tudo isso e usar a bioeconomia como uma forma de gerar prosperidade, de gerar renda para quem vive na floresta. Então, dando um exemplo da riqueza e da beleza dessa bioeconomia, a Natura, há muito tempo atrás, em um desenvolvimento constante em pesquisa, que eu digo que não tem nada mais inovador do que o conhecimento tradicional de quem vive na floresta, essa maior tecnologia que a gente vai ter aqui no nosso país, e é um grande orgulho da Natura. Então, nesse investimento, nessa tecnologia, a gente descobriu, por exemplo, que a ucuúba tinha propriedades hidratantes e é um bioativo usado pela Natura.
Antes dessa descoberta, isso foram anos de pesquisa, a ocuba tinha pouquíssimo valor agregado e ela era usada pela indústria madeireira, e com a descoberta dessa propriedade, ela passou a gerar mais de 60% de renda para quem vive na floresta, que passa a ser remunerada todos os anos, e não só de 10 em 10 anos, quando a árvore volta a crescer. Então, esse é um exemplo vivo de como a bioeconomia pode prosperar e de como, eu costumo dizer que a gente só defende aquilo que a gente conhece, né? E essa COP é o momento, é a vitrine para a gente mostrar aquilo que a gente tem, para a gente poder defender, e mais do que defender, mostrar que é possível, sim, ter negócios, que é possível, sim, transformar desafios socioambientais em oportunidades de negócio, que é possível fazer negócio na floresta, que é possível gerar renda e prosperidade para quem vive na floresta. Então, essa é a história da Natura. A gente tem um grande desafio, que eu acho que eu vou falar isso na próxima, que é de como a gente escala isso. Depois que a gente conhece, depois que a gente vê que é possível, depois que a gente gera renda, gera negócio, gera oportunidade, como é que a gente consegue escalar isso para uma economia sustentável e para uma economia que continue sendo não mais sustentável no sentido... Tem coisas, gente, que a gente não pode mais sustentar, né? A gente tem que ir são insustentáveis já. Então, como é que a gente regenera, como é que a gente cura, como é que a gente dá vida e como é que faz através da floresta e de quem vive na floresta. Então, eu acho que essa é a principal chamada, e nessa COP de implementação é isso que a gente tem que mostrar que é possível ser feito. Obrigado. Obrigado, Ana. Eu queria agora ouvir a perspectiva da Letícia, e eu acho que, com isso, a gente tem aqui um olhar das populações extrativistas, né, que, enfim, tem uma relação muito próxima do que a gente está falando de biodiversidade e bioeconomia. Sim, boa noite, boa tarde, já boa noite. Primeiro, eu queria registrar aqui a presença também do presidente do CNS, que está acompanhando essa agenda, Júlio Barbosa. Estivemos ontem junto aqui com o presidente da Apex, na abertura do Espaço Chico Mendes, no Museu Gueldes. Foi um momento muito bonito, e trazer as experiências, o olhar das florestas é muito importante para mim, e singular, porque nós temos a floresta como extensão do nosso corpo. E nós sempre olhamos ela não como donos ou posseiros, mas como parte dessa floresta, desse território, desse maretório. E isso é muito importante, porque isso também me remete à luta histórica do CNS, né? Eu estou hoje na vice-presidência do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, que é uma organização muito importante, não só para a Amazônia, mas para o mundo, pela defesa que faz da floresta, das pessoas, da sociobiodiversidade. E nesse contexto, desde a década de 70, junto com Chico Mendes e outras lideranças, o movimento já realizava empates, que era para não derrubar a floresta, para continuar com a exploração do látex, para continuar com os modos de vida tradicionais das comunidades. Então, a gente hoje continua, dessas muitas maneiras, também a discutir os empates dentro de novos contextos e conjunturas que são importantes, e a sociobioeconomia é uma delas. Então, o CNS ele tem esse papel central, né, de fazer essa articulação, e um dos nossos legados nesse contexto é a criação de território de uso coletivo para as comunidades tradicionais, que, ao meu ver, é o ponto-chave para tratar da sociobiodiversidade. É impossível falar na promoção da sociobio se não se tem territórios garantidos. E isso envolve um conjunto de ações. É por isso que, na nossa perspectiva, enquanto movimento, a sociobioeconomia ela é uma estratégia de ação que garante o território vivo para as comunidades, para as presentes e para as futuras gerações. E é nesse contexto que é importante destacar alguns pontos que são inegociáveis para nós do movimento. Primeiro, que é o direito ao território. Se nós não tivermos o direito garantido às nossas florestas, aos nossos maretórios, não há como avançar na promoção de outros direitos que são fundamentais. E, para isso, a sociobioeconomia é fundamental, porque ela desenvolve cadeias socioprodutivas diversas que garantem que a floresta continue viva e que traga as pessoas não como um problema, mas como uma solução dos seus saberes que têm, do modo da relação do uso dessas florestas e do manejo dos recursos dessas florestas. E, nesse contexto, também é importante ressaltar que é também inegociável o processo de organização. E, quando se fala de organização, é a organização de base, organização dos territórios, organização
da ciência, da tecnologia também, para conceber que o saber ancestral tradicional ele deve ser um aliado na promoção da sociobio e reforçar mesmo dessa necessidade que é a gente poder fazer esse diálogo, fazer essa interação, para que a gente tenha a promoção da sociobiodiversidade como um dos promotores que irá enfrentar a crise climática que hoje nós vivemos, que é uma realidade da humanidade. Então, o cerne da questão é os povos indígenas, quilombolas, comunidades extrativistas, comunidades tradicionais, são já, por excelência, guardiões dessa sociobiodiversidade. A promoção da economia da sociobio é de responsabilidade dessa interação, dos movimentos, das comunidades, dos governos, de empresas comprometidas também com esse desenvolvimento, com organizações que tenham também um comprometimento de poder aliar o conhecimento tradicional, o conhecimento científico e dar aí escalas para que a gente tenha a floresta viva. E para a gente já ir fechando, seguindo a sua orientação de ser breve também, dizer que aqui no estado do Pará a gente tem coordenado ações que são estruturantes e que, ao meu ver também, são ações que servem como modelo para que a gente possa também replicar em outros estados. Nós estamos participando do processo de construção do sistema jurisdicional de Rede Mais, em um processo amplo de participação das comunidades. Então, o processo de escuta, nesse processo de construção da sociobio e da promoção da economia da biodiversidade, ele é fundamental, porque as comunidades muito contribuem, muito se envolvem, e a política, quando ela é construída da sua raiz, de baixo para cima, ela tem muito mais efeitos efetivos, com certeza. Muito obrigada. Obrigado, Letícia. Jorge. Vai. Primeiro, eu queria muito agradecer ao Helder, governador do Estado, e dizer que eu acho que está em boas mãos a missão, o desafio de realizar a COP no Brasil, na Amazônia, quando ele, governador, com o compromisso que tem, encarou esse desafio de trabalhar a realização desse evento que é tão importante para o planeta hoje. O presidente Lula se empenhou pessoalmente, a gente sabe, mas eu falei para ele, conversando, já é um sucesso a COP 30 no Brasil, na Amazônia e em Belém. Então, parabéns, Helder. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. O Beto, eu queria dar um abraço também, rapidamente, e dizer que ele tem liderado uns trabalhos muito objetivos, procurando a ideia de uma economia florestal como alternativa para todos que têm atividades econômicas na Amazônia. Isso é muito bacana. Ter o BN10 aqui com o nosso querido ministro é também um momento especial, porque eu vi o BN10 lançando programas com o presidente Aloysio Mercadante, a ministra Tereza Campelo e o ministro Nelson Barbosa, porque qualquer coisa que falamos de bioeconomia passa por atividades econômicas. E agora o BN10 está encampando, incorporando a responsabilidade de fazer com que a Amazônia possa viver uma fase nova. E aí, a Letícia, também queria muito te agradecer, cumprimentar a Ana, e agradecer o Júlio Barbosa, que está ali, um querido amigo de vida toda, e o Raul também, que fez uma fala. Mas, olha, eu queria me pegar numa coisa bem objetiva. Tem muita gente que fica dizendo, mas que bioeconomia é essa? Que economia florestal é essa? Como foi feito Belém, Manaus, Rio Branco e todas as cidades aqui? A exploração de uma árvore, basicamente. Uma árvore. Eu estou falando logo depois que foi feita a Revolução Industrial, não tinha petróleo. E o ouro negro saía da Amazônia. Belém era o maior centro comercial naquela época, do Brasil. Então, todas essas construções que a gente vê, algumas que a gente sonha ver restauradas, e muitas o governo já restaurou, elas são parte de um momento em que o Brasil dependia da Amazônia. E a economia da Amazônia dependia da floresta. E eu estou falando de uma árvore, mas que era a base da Revolução Industrial que o mundo tinha feito a partir da Inglaterra. E aí, isso andou muito fortemente. Ou seja, eu falo como engenheiro florestal, quando a Amazônia voltar a depender da floresta, ou viver da floresta, aí eu acho que a gente encontrou o caminho adequado. E é isso que uma COP dessa aponta. É isso que a gente chama de bioeconomia. É isso que a gente chama de ativo florestal importante. A primeira viagem que eu fiz na minha vida
como a Amazônia, lá da cabeceira do rio, foi para o Japão e depois para a Malásia. Em 88, eu tinha 20 e poucos anos. Mas quem me levou foi a floresta. Foi para discutir um projeto de manejo florestal que eu fui para o Japão. Nunca tinha saído do Brasil. E depois na Malásia para ver os clones da nossa floresta lá já completamente apropriado pelos malaios. Agora eu tive com o presidente lá. Então, a minha contribuição aqui... e aí, Helder, eu vou te falar algo, você certamente sabe, mas é muito bacana. Eu estou na Apex, um dos produtos muito importantes daquela época, no começo do século XX, e até hoje, é o café. O café disputava com a borracha o protagonismo maior da economia brasileira. Só que o café entrou no Brasil pelo Pará, por Belém. Em 1727, na Guiana Francesa, uma pessoa chamada, era diplomata, Francisco Palheta, falou com a primeira-dama de lá e trouxe para a primeira-dama do Grã-Pará uma muda de café. E as mudas de café foram para o centro-sul do Brasil, lá para o Rio de Janeiro, para onde é a Floresta da Tijuca, e o Brasil hoje tem um protagonismo de mais de 150 anos, de cada 3 cafezinhos que se toma, um é brasileiro. Então, o Pará também está inserido, a Amazônia também está inserida nisso. Então, trabalharmos a ideia dessa discussão que estamos fazendo nesses tempos, tem muito a ver... Oh, meu Deus. Desculpa, gente. Tem muito a ver com entender que talvez o maior aliado nosso para reverter esse quadro, 70% da população hoje vive na cidade, ou seja, deixamos de depender da floresta. E o resultado não foi bom. A gente tem uma situação muito precária nos indicadores da Amazônia, apesar de esforços que acontecem, como a gente está vendo aqui em Belém, e podendo presenciar. Mas é pouco o que se faz por esses 30 milhões de habitantes. Eu, particularmente, acho que a virada precisa vir. Porque se nós fizermos uma objetiva melhora na vida dessas pessoas que vivem na Amazônia e tiver conexão dessa melhora com o meio ambiente, com floresta, com bioeconomia, eles vão olhar e dizer, poxa vida, morar na Amazônia tem vantagem. Viver na Amazônia é uma vantagem. E eu acho que essas populações já fizeram o serviço ambiental, precisam ser remunerados. Quando eu vejo agora a discussão da gente explorar a margem equatorial, eu fico bem contente. Se nós acertarmos a modelagem, eu sei a luta do Helder, inclusive com a Vale, que faz um trabalho bacana, mas que, poxa, como é que os governadores, os líderes vão trabalhar com o mesmo orçamento que nós temos para outras regiões? Não. Aqui a responsabilidade é tripla, dupla, para quem governa, quem lidera. E aí, se nós pegarmos, quem sabe, esse ativo que nós temos lá, mas tem preocupação. Pois é, mas o Brasil não encontrou uma maneira de explorar esses recursos lá no Rio de Janeiro, na frente da cidade maravilhosa, e não deu problema. Aqui, é claro que tem que tomar um pouco mais de cuidado, mas quem sabe pode estar aí a oportunidade da gente pegar parte real com a nova política e dizer, isso aqui vai para 30 milhões de habitantes da Amazônia, isso vai para proteger o meio ambiente, isso aqui vai para a gente fazer a transição energética, isso aqui vai para a gente trabalhar a bioeconomia. Se for por esse caminho, eu estarei do lado, porque eu acho que pode ser, sim, uma fase nova. Mas, para concluir, eu só queria também dizer que as consequências da crise climática, elas são terríveis, porque não tem o que fazer. A Nações Unidas criou, há 20 anos atrás, uma gerência para desastres climáticos, porque lá está escrito também, para cada $1 que você deixa de investir na prevenção, nas consequências, ou seja, você gasta $7 na reconstrução dos desastres naturais que a gente tem. Então, é muito caro, não dá atenção ao meio ambiente, não dá atenção ao equilíbrio ambiental, não tem quem pague, não tem governador que sozinho, ou prefeito, reconstrua aquela cidade no Paraná que foi destruída essa semana. Então, isso, para mim, é importante a gente ressaltar, que custa vidas, custa caro a gente não fazer o que é certo. E acho que nós temos acúmulo. O Beto está ali, queria concluir com uma parte que cabe da Apex. Os produtos compatíveis com a floresta na Amazônia, a sua atividade econômica gera um pouco recurso. A gente pouco mais de 400, perto de 300, 400 milhões de dólares é o ganho anual ou o movimento anual que nós temos.
Isso é muito menos do que o Brasil tem com o mundo, que é 1,5%. Se nós tivéssemos na Amazônia o mesmo percentual, a Amazônia teria, em vez de 350, 400 milhões de dólares, nós teríamos 2,3 bilhões de dólares. Então, tem aí uma atividade a ser feita. Eu trabalho na agência que trabalha a exportação. A Amazônia, dos 339 bilhões que a gente exporta, a Amazônia entra com menos de 30. O Pará, 2/3 praticamente, é o Pará que consegue viabilizar. Mas os outros estados é menos de 8 bilhões. Então, tem um potencial de crescimento. Nós estamos trabalhando o Exporta Mais, fizemos com grandes resultados com o pessoal da Apex, mas o que eu queria deixar claro é o seguinte: com esse arranjo que estamos fazendo, governo federal, governo de estado, sociedade, nós temos aí uma possibilidade muito grande de começar uma fase nova na Amazônia. E acho que essa COP, aqui em Belém, ela é uma oportunidade de dizer, olha, daqui para frente, muita coisa boa e diferente vai acontecer. Eu saio daqui muito otimista, Helder, por tudo que o presidente Lula fez, por que você fez, pelo que a sociedade está fazendo, por conta do setor privado está fazendo, que é um aliado hoje, não é um adversário mais, e como Amazônia, filho de gente da Amazônia, de avô da Amazônia, eu estou nessa torcida, porque se as pessoas forem bem, a floresta vai bem. Se a floresta for bem, as pessoas vão bem. E é isso que eu acredito que nós estamos buscando aqui nessa COP30 em Belém. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Nelson, por favor. Obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer ao governador Helder pelo convite ao BNDES para estar aqui. É um prazer para a gente estar aqui discutindo biodiversidade. Como o Jorge colocou também, eu quero parabenizar você, governador, por todo o empenho, pelo esforço, pela ótima organização dessa COP aqui. Acho que isso vai entrar para a história e, como o Jorge disse, vai abrir várias portas. A gente, como banco, também tem esse desafio da biodiversidade. E a de biodiversidade, eu sou economista, quando a gente quer incentivar alguma coisa, a gente tem que medir. E uma das coisas mais difíceis é medir a biodiversidade. Hoje, para a questão da emissão, você tem várias formas de medir, crédito de carbono, vários tipos, mas a biodiversidade a gente está exatamente naquele estágio que já virou o critério de política operacional. Várias parcerias que a gente faz com investidores internacionais, com bancos internacionais, cobram medidas e políticas de biodiversidade, mas ainda não há um consenso, seja entre engenheiro florestal, seja entre sistema financeiro, de como medir essa biodiversidade animal, biodiversidade vegetal, mas é um bom problema. E ligando com o que é o tema daqui, também parabenizo o governador pelo Vale Bioamazônico, isso é uma oportunidade de investimento em tecnologia. Vai ter demanda para medir, verificar e estimular a biodiversidade. E quem pode fazer isso é quem vive na região, né? A população da Amazônia conhece melhor do que ninguém a biodiversidade da Amazônia. Então, aí você já tem uma oportunidade de negócio enorme para empresas no setor de ciência e tecnologia, para empresas na prestação de serviços, não só para órgãos do governo brasileiro, mas principalmente para investidores internacionais, que vão cobrar cada vez mais uma espécie de certificado de biodiversidade. Nesse sentido, nós aqui no BNDES estamos anunciando várias medidas. Eu queria aproveitar aqui esse evento para falar de 3 produtos que a gente tem para incentivar a inovação, que podem servir, governador, para as empresas que vão se instalar aqui no Vale Bioamazônico. Então, a gente tem uma linha de apoio à inovação, o Jorge conhece, chama inovação com TR, né, com a taxa referencial, que a gente apoia projetos de inovação, seja para trazer tecnologias que estão lá fora, seja para criar novas tecnologias, nas mais diversas áreas, incluindo a bioeconomia. Esse programa ele conta com taxas de juros incentivadas, né? Você paga TR 2% mais um spread, então sai 4%, 5% para o tomador. Lembrando que a taxa básica de juros está em 15%. Então, essa é uma política que começou no terceiro mandato do presidente Lula, começou efetivamente em 2024. Desde então, a gente já aprovou cerca de 4,8 bilhões de reais de inovação. E, com isso, atraiu outras formas de financiamento, quase 1 bilhão. Então, já chegou quase a 6 bilhões de reais de inovação. Está aberta a todas as empresas dos mais diversos setores e tem um foco específico em bioeconomia. Segunda iniciativa, o presidente Mercadante estava num painel hoje de manhã, ele anunciou, vou repetir aqui, o BNDES está retomando, governador, o papel do BNDES como investidor direto.
Então, a gente anunciou recentemente nossa política, nós vamos investir 10 bilhões de reais nas empresas residentes no Brasil, como acionista direto ou indireto. 5 bilhões vão ser o BNDES como acionista direto, e nesse caso a gente normalmente vai até no máximo 20%, é minoritário, e 5 bilhões via fundos de investimento, em que a gente cria fundos de investimento para apoiar o crescimento das empresas brasileiras, média e pequena principalmente. Esses 5 bilhões serão aplicados em 7 fundos, 2 de dívida e 5 de ações, né, de participações. E nós lançamos, Jorge, um edital, né? Esses 5 vão alavancando, a gente normalmente coloca 25% do recurso, eles vão gerar 20 bi de investimento. Apareceu 70 bilhões. Então, hoje a gente está com um bom problema de selecionar dentro de 70 quais serão esses 20 bilhões, incluindo bioeconomia, incluindo biodiversidade. Então, também é um produto que está aberto. E, por último, mais importante, como a gente está falando de biodiversidade e bioeconomia, às vezes as empresas são pequenas. E aí, a maior dificuldade que a gente tem em políticas públicas aqui no Brasil, às vezes, é você apoiar o crescimento das pequenas empresas. Porque, às vezes, ela não tem histórico de crédito, não tem histórico de garantia, então precisa de produto específico. No passado, o BNDES lançou uma iniciativa que chamava Criatec. É uma espécie de fundo capital semente, que você aporta recursos nas empresas, 1 milhão, 2 milhões, recurso pequeno, mas justamente para a empresa crescer. Às vezes você apoia várias empresas, nem todas elas vão dar certo, mas as que dão certo, dão muito certo e mais do que pagam as outras. Então, a gente vai retomar esse programa, a gente vai lançar um novo Criatec, o último foi em 2021, em que o BNDES botou 125 milhões, botou 50% do capital, para criar um fundo de 250 milhões. E nós agora vamos criar o próximo Criatec em 2026, focado na transição energética, focado na bioeconomia, para apoiar principalmente pequenas e médias empresas com capital, para que elas possam desenvolver as oportunidades e as tecnologias que foram mencionadas aqui. O governador Helder é um parceiro, agradeço a confiança que o senhor tem no BNDES. Nós colaboramos muito no projeto de saneamento, estamos colaborando agora em projetos de concessão de manejo sustentável de floresta, e o senhor pode contar que o BNDES vai estar presente para apoiar o Vale do Amazônia. Obrigado. Obrigado, Nelson. Obrigado aí pela... Deixa eu passar aqui para o governador. Eu queria só registrar, acho que alguns pontos importantes aqui dessa fala até agora, que a molécula do CO2, no caso da molécula do CO2 costa na Amazônia, ela tem 3 elementos que são importantes. Primeiro, ela é extremamente competitiva do ponto de vista econômico. A gente consegue capturar carbono com o crescimento de árvores com preços que bate qualquer concorrente no mundo. Nossa capacidade de produzir fotossíntese em larga escala, a capacidade que a gente tem de fazer isso com as nossas tecnologias, as empresas estão se constituindo. Essa semana, a Regreen ganhou um prêmio Earthshot, como uma inovação mundial, exatamente com uma empresa que trabalha com a ideia de que a gente possa capturar carbono, essa molécula que está no mundo inteiro, mas que aqui a gente consegue ser mais competitivo. Segundo, é que você faz isso com inclusão social. Então, esse carbono também tem uma pegada social. Acho que a história aqui do CNS, o próprio trabalho com a Natura. E a terceira dimensão é que esse carbono ele está agregado com biodiversidade. Não é um carbono qualquer, é um carbono que dialoga com a diversidade da vida. Eu diria que, como o Pará hoje é a capital do mundo, nesse momento, naquela metáfora que saiu do Jornal Nacional, que eu achei genial, né? Temos um condomínio, não é isso? Nós somos o síndico desse condomínio. Infelizmente, quem está morando lá na cobertura, que é os Estados Unidos, não está pagando o boleto e ainda se recusa a participar da reunião do condomínio. Eu acho que o próximo passo do Pará nessa nossa agenda aqui da biodiversidade é abrir, eu acho que o governador já fez isso nessas viagens internacionais, abrir a cooperação internacional para que a gente traga ciência de ponta nessa relação com a biotecnologia. Porque sem ciência, sem tecnologia, a gente não vai dar o salto. E a gente precisa dessa ponte com o mundo. E segundo, que o Pará, baseado nessa experiência, possa sediar, nesses próximos anos, a Conferência da Biodiversidade, né? Eu acho que é o Pará desenvolver um software de organizar evento em larga escala, com enorme engajamento da sociedade, com enorme competência de como fazer eventos dessa ordem de grandeza. E nós vamos ser o lugar do planeta onde natureza, carbono e biodiversidade e social dialogam e nos colocam numa posição de liderança planetária. Então, eu queria ressaltar isso e passar aqui para o governador para ele fazer o fecho aqui da nossa conversa.
Bem, boa tarde a todos, a todas. Primeiro, dizer da satisfação enorme desse painel, de nós podermos estar iniciando esta COP, mais uma COP, mas esta de maneira muito especial, podendo fazer o lançamento do Vale Bioamazônico de Tecnologia. E não por acaso nós escolhemos o primeiro dia. Não por acaso nós estamos apresentando como o grande e principal momento que o Estado do Pará chega para, sendo anfitrião da COP, poder apresentar esta ideia central de estratégia, de legado da COP, de agenda pós-COP, para que nós possamos continuar construindo passo a passo as ações que permitam com que esta agenda de sustentabilidade seja a nova agenda do Estado do Pará. E eu queria cumprimentar a todos que participam deste painel, a partir de você, Beto. Você é um dos precursores de toda essa história, de tudo que nós chegamos até aqui, certamente, com todo o teu conhecimento, experiência, liderança, tem sido um missionário da causa por onde passas. Cumprimentar aqui e agradecer a Letícia, e inicio por você, Letícia, porque você é o que representa o que há de mais importante. A Amazônia, ela é de biodiversidade, mas, acima de tudo, nós temos que valorizar que a Amazônia é de gente. E os povos extrativistas, os povos quilombolas, os povos indígenas, os povos da cidade, os produtores rurais, nós trabalhamos em função do bem-estar das pessoas. A Amazônia precisa estar viva para permitir que as pessoas que vivem nela tenham condição de vida. Portanto, festejo muito, Letícia. E ao te fazer esta citação, eu não poderia deixar de reconhecer. Se nós chegamos até aqui é porque lá em 2022, na COP de Sharm el-Sheikh, nós lançamos o Plan Bio, o Plano Estadual de Bioeconomia. E este Plan Bio, ao ser lançado em Sharm el-Sheikh, coincidentemente, na mesma arena, na mesma semana em que tudo isso iniciou para chegarmos na COP30. Foi lá, naquele momento. E ali precedeu uma importante escuta às comunidades. Foram cerca de 2 anos de profundo debate, de profundo diagnóstico, de estudar a diversidade da biodiversidade e a diversidade de estratégias de oportunidades econômicas, que tipo de escala econômica era possível projetar, quais seriam os caminhos para que nós pudéssemos chegar até aqui. Portanto, gratidão, Letícia, de poder saber que vocês estavam no alicerce desse processo, liderando esse processo lá no início do debate, estiveram junto conosco lançando o Plan Bio na COP do Egito, e nós estamos aqui juntos lançando o Vale Bioamazônico. Cumprimentar aqui e agradecer, Ana, a você, que representa a iniciativa privada. Este vale só vai adiante se nós conseguirmos conectar a iniciativa privada. Não cabe ao governo ser o gestor e o produtor. Cabe ao governo ser um indutor e motivar e estimular que parceiros, que a iniciativa privada possa compreender que isto não é uma causa filantrópica, isso é uma oportunidade de negócios advindos da riqueza da floresta. Filantropia a gente vai continuar debatendo, discutindo. Não é isso que nós estamos propondo. Nós não queremos filantropia. Nós queremos apresentar uma oportunidade de uma nova estratégia econômica para esse Estado, a partir da riqueza da floresta. E cito, Ana, a partir de você, porque a Natura foi uma empresa de vanguarda que esteve desde o princípio, e talvez hoje o parque que a Natura possui em Benevides talvez seja o grande exemplo que deve servir de benchmark para outras empresas poderem fazer isto. E o exemplo de vocês mostra. Hoje a Natura é uma das maiores players nacionais e com conexão global de bioeconomia, de biodiversidade, que estão no dia a dia das pessoas, na necessidade do consumo das pessoas.
E eu agradeço muito, portanto, a participação de vocês. Aqui, o BNDES, da mesma forma, Nelson, agradeço ao Mercadante. Nós precisamos muito de um banco para induzir, promover, mobilizar, incentivar, dar o suporte necessário. Nós temos o Banpará, mas a capacidade do Banpará é de pequena escala. Nós precisamos que os bancos públicos possam se conectar a iniciativas de bancos privados para que isso gere escala. Me preocupa muito quando a gente percorre o mundo e está cheio de ideia. Cada estande desse tem dezenas, tem centenas de boas ideias. Centenas de boas ideias. Ideias advindas do terceiro setor, das ONGs, das universidades, dos bancos estudantis, dos poderes estatais. Mas, infelizmente, se nós não tivermos escala para essas boas ideias, nós não conseguiremos transformar a fotografia, a realidade e os dados. E sem um banco forte, comprometido com esta causa, para dizer à sociedade, quando o cara for escolher que ramo ele quer entrar, ele diz assim, eu vou aqui para a bioeconomia porque eu tenho juros subsidiados, porque eu tenho carências elásticas, porque eu tenho um prazo de amortização diferenciado, porque o governo está induzindo que eu vá, e aí eu conecto a construção do ambiente, a indução governamental com o olhar da oportunidade da atividade econômica. E a Apex, Jorge, precisa estar com a gente para divulgar isso para o mundo. Da mesma forma que a Apex tem vendido tantos setores econômicos do Brasil, nós queremos muito que a Apex possa ser a grande impulsionadora para que o mundo possa conhecer o Vale Bioamazônico de Tecnologia. E aí eu falo rapidamente, prometo não cansá-los, do que nós estamos concebendo. Nós, hoje, estamos apresentando, diferente de muita gente, diferente de nós. Eu me recordo bem, e eu estou falando muito de Sharm el-Sheikh, Beto, porque talvez Sharm el-Sheikh tenha sido o turnkey do estado do Pará. Tenha sido o momento em que nós conseguimos sair das ideias, desde o plano Amazônia Agora, lá quando nós apresentamos em Madrid, quando nós chegamos em Glasgow, ainda engatinhando neste processo, quando a gente chega em Sharm el-Sheikh, e aí chega com uma extraordinária coincidência de calendário. Nós tínhamos feito o dever de casa da construção do plano, tínhamos feito o dever de casa da construção do ambiente de legislações do Estado do Pará, e aí o Brasil volta para a arena da agenda ambiental, sai do negacionismo climático e entra para o suporte de um movimento de país, o que foi muito importante. E aí o Estado do Pará estava na primeira da fila. Opa, nós estávamos lutando enquanto nós, como Estado subnacional, éramos a única voz e agora bora alavancar com esse movimento de país. E aí, ali, eu me recordo bem, nós fizemos uma reunião, ia começar a COP na segunda-feira. E eu chamei o time, num domingo de tarde, estávamos fazendo um brainstorm do que ia ser a nossa participação. E eu disse para eles o seguinte, essa é a última COP que nós vamos vir com papel. É a última COP que nós vamos vir com intenções. Nós já viemos em 3 COPs. Nós precisamos começar a tirar as coisas do papel e transformar isso em realidade. E a gente chega aqui, com todo respeito àqueles que vão apresentar ideias. Não. Nós chegamos na frente. Quem quiser conhecer o que o Vale Bioamazônico pode ir até o Parque de Bioeconomia da Amazônia, que não é uma ideia, não é um panfleto, não é um conceito, é uma realidade. O Estado do Pará investiu 300 milhões de reais no que hoje significa o mais importante ambiente de bioeconomia do mundo. Ele está aqui no Estado do Pará. E quando eu falo do mundo, não é porque nós estamos exibidos altamente orgulhosos e entramos no modo abusado de ser pelo sucesso da COP, depois de tanta tentativa de linchamento da gente, mas é porque é realidade, é fato.
Eu convido vocês a aproveitar essas 2 semanas em Belém para ir conhecer a realidade do que está lá. Hoje nós temos a Universidade Federal do Pará com absoluta estrutura universitária, a Universidade do Estado do Pará da mesma forma. Hoje nós temos aqui estruturas físicas que pós-COP se transformarão em ambiente de economia criativa, em ambiente de gastronomia para valorizar essa extraordinária riqueza que é a gastronomia para a economia do nosso estado. Estão aqui, são prédios conectados ao parque da cidade. Hoje nós temos toda a estrutura de legislação necessária para o arcabouço legal da previsibilidade, necessária para uma nova atividade econômica. A nossa Fundação de Amparo e Pesquisa dando suporte para conectar com universidades nacionais e internacionais para exportar as nossas mentes que possam retornar com conteúdo, mas conectar as mentes também dos grandes centros acadêmicos. E Beto, você pode nos ajudar muito e já vem nos ajudando muito, para a gente poder trazer Princeton para conhecer aquilo que nós estamos fazendo aqui, para trazer Harvard, para entender a realidade do que nós estamos fazendo na Amazônia, para trazer Stanford para cá. Amanhã eu terei a oportunidade de apresentar para o governador da Califórnia o Vale Bioamazônico, esse projeto, essa ideia, não é projeto, essa realidade, e terei a oportunidade de apresentar lá. Diz para ele, não, eu não quero conversar contigo na Blue Zone, não. Eu quero que você vá conversar comigo, lá no Parque de Bioeconomia, para saber que se tu tem o Vale do Silício, nós podemos ter o Vale Bioamazônico aqui e conectar as experiências, porque o que o chip transformou lá em 2000 a Califórnia vão ser as moléculas, vão ser as raízes, vão ser as plantas que vão transformar a nossa realidade aqui. Portanto, é nesse contexto que nós queremos aproveitar. Nós poderíamos pegar um vídeo, um filme, e percorrer o mundo para dizer, venham para a Amazônia ver o que nós estamos fazendo e vamos conectar, engajar e alavancar essa extraordinária proposta, oportunidade. Mas nós estamos aproveitando que o mundo está aqui. Então nós queremos muito que nesses dias as pessoas que estão nesta agenda possam estar conosco, para que nós possamos apresentar aquilo que o Pará se propõe a fazer. Nós escolhemos uma agenda pós-COP. Nós vamos transformar o Pará no grande vale do conhecimento da biodiversidade, no grande vale da transformação da biodiversidade. Se estima, Jorge, que a cada 2 dias uma nova espécie na Amazônia é descoberta. Se estimam os estudos que em 2030 atividades econômicas advindas da biodiversidade podem chegar a 3 trilhões de dólares. Nós não podemos perder essa oportunidade. Nós não podemos deixar que outros levem de nós essa fantástica riqueza, a riqueza do açaí que já toma conta do mundo. E olhem, quando eles conhecerem o nosso tacacá, quando eles conhecerem o nosso jambu, quando eles conhecerem a nossa copaíba, a nossa andiroba, coisas que são absolutamente naturais daqueles que vivem aqui e que a ancestralidade nos apresentou como soluções de fármacos, de cosméticos, mas que podem ser transformados em tantos biomateriais, em tantas riquezas nesta lógica da valorização da floresta. Portanto, é isso que nós queremos. Acho que chegou o grande momento, chegou a nossa grande chance de aproveitar, de ser sede da COP, de trazer a Amazônia para o centro das discussões, não mais apenas aqueles que nos querem como santuário, não. Nós queremos um modelo de preservação com desenvolvimento. E para preservar com desenvolvimento, floresta viva tem que valer mais do que floresta morta. E no conceito de riqueza e transformação da biodiversidade é que nós queremos que o Pará possa liderar e construir este novo amanhã em uma floresta pujante que é solução para cuidar das pessoas. Nós temos milhões e milhões de pessoas que precisam estar
juntas, conectadas e construindo uma vida melhor a partir da riqueza da floresta amazônica. Seja bem-vindo o Vale Bioamazônico de Tecnologia, que abre as suas portas para que o mundo conecte-se a nós e apresente as soluções para o futuro. Muito obrigado. Obrigado, eu acho que a gente terminou com chave de ouro e vamos celebrar aqui mais uma vez, bater uma foto aqui